Este é o vídeo em que eu te vou explicar tudo aquilo que eu estou a fazer para conseguir perder 7 quilos em 3 semanas e continuar a fazer isto enquanto cresço músculo, enquanto fiz mudanças e enquanto trabalho 10 a 12 horas por dia, praticamente todos os dias da semana, fim de semana incluído. E eu estou a gravar este vídeo porque sei que muitos de vocês têm seguido esta jornada ao longo do meu regresso do Brasil e iniciação aqui ao ano 2026 e têm-me perguntado muito sobre o que é que tu estás a fazer, como é que tu consegues perder este peso, como é que tu não desmotivas a meio, como é que tu tens estes resultados tão rápidos e sustentáveis. E já vamos falar um bocadinho sobre essa questão da palavra sustentável ou não e como é que ela está a ser mal usada no fitness em Portugal, mas acima de tudo, o meu objetivo é que tu percebas que erros é que tu estás a cometer nas tuas fases de emagrecimento, nas tuas fases de perda de peso e percebas o que é que eu estou a fazer de diferente para veres a diferença. Para perceberes porque é que aqui é possível perder 7, 8 quilos em 3 semanas, porque é que em maio perdi 10 quilos em 35 dias e não engordei depois disso como a maioria, para tu entenderes aqui então os erros e os princípios que estão por trás desta taxa de sucesso, seja comigo, seja com os meus clientes. E portanto, a primeira coisa que eu te quero dizer é que isto não é um vídeo sobre motivação ou disciplina ou arranja tempo ou todos temos as mesmas 24 horas ou é tudo força de vontade. Podem meter essa merda no cu. Porque as coisas funcionam porque há estratégia, funcionam porque há resultados, porque não há força de vontade nem motivação que perdure quando tu te estás a esforçar e não vês nada a mudar com isso. Portanto, primeira coisa não vai ser esse vídeo típico que estás à espera. Principalmente para quem está a ouvir desse lado, e eu sei que provavelmente já estás a pensar, pois, mas eu não tenho o mesmo tempo que tu. Quem estava cá no início do vídeo ouviu. Eu trabalho pelo menos 10 horas por dia. Geralmente 12. Estive em mudanças. Estive a tratar de clientes, fins de semana incluídos. Tempo é um problema, sim, quando tu não tens solução. E vamos abordar isso também. Porque é normal que tu sintas que tens falta de tempo quando nunca te deram uma estratégia que funcione na tua agenda caótica, que funcione quando tu tens imprevistos, quando tu pensas que vais chegar a casa às 7 da tarde, mas na verdade só chegaste às 8h30, quando tu pensas que vais conseguir ter tempo para treinar e de repente marcaram-te uma reunião e tu já não vais treinar à hora do almoço, nem ao final do dia e de repente o teu treino foi por água abaixo. Falta de tempo é um problema, sim. Mas é para isso que construímos estratégias. Está bem? Vamos tocar isto aqui ao longo deste vídeo. Portanto, aperta aí o cinto. Vamos embora. Parte 1 deste vídeo é periodização. E este é mais para quem já treina há anos, quem já percebe mais de fitness, conhece este termo. Basicamente, periodização é a forma como tu organizas o teu ano, ou o teu calendário de treino, de alimentação, como é que tu sequencias as diferentes fases do treino, o que é que tu vais estar a fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por aí fora, de forma lógica, para que o que eu estou a fazer neste mês potencia o que vem a seguir e é potenciado pelo que veio antes. De forma geral, é tu literalmente saberes o que é que vais estar a fazer e não decidires fazer isto porque sim ou porque viste no Instagram. É ver aqui uma lógica. E para mim, seja para o meu caso pessoal, seja para aquilo que eu faço com os meus clientes, uma periodização da tua dieta é fundamental. Eu não estou a falar isto do ponto de vista de atleta, estou a falar isto para pessoas como tu, que tens trabalho, que tens viagens, que tens aniversários, casamentos, batizados, fins de semana fora, eventos onde tu queres ter de estar presente. E periodização, principalmente para pessoas normais que não vivem para o fitness, é tu jogares com isto. É perceber que desse lado está uma pessoa e que tu vais ter eventos que vão acontecer. E fazer uma dieta, fazer um plano sem ter isso em conta, é esquecer completamente que tu és um ser humano, que tens as tuas necessidades e é óbvio que vai correr mal aí. Então, primeiro ponto que eu quero é que tu entendas que se tu queres perder peso rápido ou muito peso, e estamos a falar de tu perderes 10, 20, 30 quilos, vais sempre precisar de periodizar. Vais sempre precisar de saber o que é que vais estar a fazer em cada momento, porque principalmente no que toca à queima de gordura, à perda de peso, é importante tu teres a sensibilidade. Sensibilidade de acelerar e desacelerar. E é isto que se calhar ninguém te fala. É porque tu imaginas que eu vou seguir este plano alimentar ou isto e que está tudo bem durante o resto da dieta e nem sequer vamos entrar pela parte da adaptação do metabolismo. Vamos falar apenas do facto de tu seres um ser humano.
Tu vais ter períodos mais estressantes, vais ter períodos onde vais trabalhar até mais tarde. Se calhar tens um filho recém-nascido e vais ter alturas em que tu não vais dormir uma porra nenhuma. E uma boa estratégia contempla isto. Contempla o que é que tu vais fazer quando estás a passar mal, o que é que tu vais fazer quando estás mais cansado, o que é que tu vais fazer quando tens uma competição de aerox, ou uma maratona, ou uma corrida, a primeira corrida que tu vais fazer de 10 km, ou quando simplesmente vais ter um fim de semana fora e não queres estragar tudo, ou pelo menos sentir que estragaste tudo. Isto tem de estar contemplado na forma como tu abordas a tua dieta. É por isso que com os meus clientes eu procuro saber quando é que tu vais de férias, quando é que tu tens aniversários, o que é que se vai passar. Eu quando falo contigo esta semana eu não estou só a pensar o que é que nós vamos fazer de segunda a domingo, mas sim, o que é que nós vamos fazer agora sim para os resultados a curto prazo, mas começarmos a preparar o que vem aí a seguir. E está inclusive até aqui a entrar na live uma das minhas alunas, a Sofia, que é um excelente exemplo de quem trabalha com muito planeamento e bem. Nós estamos em fevereiro e já estamos a ter noção do que é que vai acontecer em junho, em termos de viagens e tudo mais. E isto é basilar. E a Sofia já nem tem essa necessidade. Mas poderia ter. E tu conseguiste ter este ajuste de saber que, olha, vem aqui a Páscoa e, portanto, como vem a Páscoa, eu, se calhar, durante aqueles 3 dias, de sexta, sábado e domingo, eu não vou ter a minha alimentação normal. O que é que eu posso fazer para a preparar? Ou vou ter um jantar de aniversário este fim de semana. Vou querer estar presente e no domingo tenho o almoço de família que eu nunca falho. Como é que eu posso preparar isto? Olha, o próximo fim de semana não se passa nada. Posso acelerar. Teres esta sensibilidade aqui, perceberes o que é que tu vais fazer na tua alimentação e conseguires gerir isto, ter momentos de aceleração, ter momentos de desaceleração, seja consoante o teu calendário pessoal, como falámos até agora, seja, obviamente, consoante a forma como o teu corpo está a evoluir, a forma como o teu corpo está a responder à tua dieta, é fundamental. Está bem? Simultaneamente, é também importante tu conseguires construir esta periodização, portanto, o teu plano ao longo do teu peso que vais perder, seja os 4, seja os 8, seja os 12 quilos, com base nos obstáculos que vão surgir. Seja dos eventos, da tua vida, seja do teu próprio corpo. Seja das adaptações metabólicas. Está bem? E isto passa muito por tu não andares a improvisar, que é provavelmente dos maiores erros do dia-a-dia das dietas. É tu não saberes o que fazer ou não saberes o que reagir, teres apenas uma ideia geral. E quando tu tens uma ideia geral, tu tens resultados gerais. Não dá para perder 7 quilos em 3 semanas com uma ideia geral do que eu vou andar a fazer. Não dá para tu perderes peso rápido, ponto, quando, lá está, tens esta ideia geral do que há para fazer. E estou agora a perceber que estou a gravar na câmara errada, no software errado. Mas acho que é fundamental não só tu teres esta capacidade de é isto que eu vou fazer em cada fase da minha dieta e é com isto que eu tenho de lidar, como é também fundamental tu poderes trabalhar na antecedência. É muito diferente tu ires para um casamento ou um batizado e chegares segunda-feira e dizeres porra, é outra vez a mesma coisa, estou com mais peso, estou desmotivado porque estraguei tudo no fim de semana, lá vou eu recomeçar outra vez, do que tu preparares este evento e tu chegares lá e saberes, ok, eu tenho margem para comer mais, tenho margem para me divertir e eu sei que mesmo assim, nesta semana eu evoluí. Posso não ter evoluído a 200 à hora, como evoluí nas semanas anteriores, mas eu construí uma estratégia que me permite evoluir na mesma e não estar sempre a dar passos para trás. Porque sejamos sinceros, todos nós achamos eu vou fazer 8 semanas de dietas perfeitas, mas não vai acontecer. Tu vais ter percalços, vais ter convites que não vais recusar, vais ter dias onde estás exausto e onde a fome e o apetite te vão vencer. Principalmente à noite, depois de um dia estressante, quando os doces te chamam por ti. Então, em vez de estarmos a reagir, vamos antever. Vamos prevenir isso. Com uma estratégia para tal. Que muitas vezes vai exigir jogar com as calorias dos dias anteriores, muitas vezes vai exigir tu teres, se calhar, 1 ou 2 semanas onde tu aproveitas para acelerar porque tens essas condições e depois tirar o pé do acelerador quando a porra fica séria. Muitas vezes pode até mesmo vir por trocares a ordem das tuas refeições ou removeres uma refeição e alocares ao período da noite. Por exemplo, alguns clientes que sabem que durante os próximos tempos eu vou ter que fazer noitadas a trabalhar para entregar um projeto. Ok, olha, será que nós temos a possibilidade de... Tu vais ter vontade de fazer uma ceia, vai-te pedir, principalmente quando tu acabares e quiseres desligar, mas são 11 da noite e tens que levantar às 7, vais dar aquela vontade do docinho. Ok, e se nós conseguimos conciliar isto com a tua dieta? Se conseguimos encaixar aí um docinho que não te tire evolução, porque tu vais te sentir mal quando tu vires que essa evolução não está a acontecer. Então, vamos fazer com que isto aconteça, adaptando ao teu caso.
Paralelamente a isto, é tu também saberes quando é que a tua dieta vai acabar. E é por isso que a tal história de sustentabilidade é muito fixe, sim. No entanto, tu teres uma boa noção de quando é que a tua dieta vai acabar. Seja pela velocidade a que tu consegues ir, seja por toda a preparação que tu tens. Portanto, tu sabes quando é que vão ser os fins de semana que não vão correr bem. Tu consegues saber exatamente, ou vá, não exatamente ao dia, mas à semana, que eu comecei agora e eu vou chegar onde eu quero passar X tempo. Obviamente que vão haver imprevistos e é por isso que nós criamos uma margenzinha para isso. Mas tu teres uma noção de quando é que isto acaba faz uma diferença gigantesca. Porque sabes que há luz ao fundo do túnel, não estás a empurrar, só continua. Há alturas onde isso tem de ser assim, claro, mas principalmente quando já estás naquele ponto onde estás prestes a ver os teus abdominais, é importante tu teres este push. Porque senão também te vais desleixar porque estás super perto. Portanto, paralelamente é isto. O facto de tu saberes quando é que vai acabar faz com que seja muito mais fácil. Faz com que tu também não tenhas aquela sensação de eu estou só em restrição e isto nunca mais acaba. Mas vamos agora para o ponto número 2, que é a parte do treino. Como é que eu estou a conseguir treinar e crescer e progredir cargas, mesmo em déficit e mesmo a perder peso tão depressa? E aqui é onde há tanta cagada e tu não tens culpa absolutamente nenhuma. Porque encheram-te a cabeça que há treinos para emagrecer, quando isso nem existe. Isso e outros 500. Mas efetivamente há uma grande diferença, embora não haja treinos para emagrecer, propriamente ditos, há uma grande diferença entre a forma como tu treinas quando estás em déficit versus a forma como tu treinas quando estás em bulk. Não porque os princípios de treino mudaram, não porque o teu músculo reage de forma diferente, mas porque as condições são diferentes. Porque a quantidade de energia que tu tens para treinar é diferente, a quantidade de atenção e energia mental, a capacidade de estares presente no treino, concentrado, é diferente, a tua paciência é diferente e, portanto, é fundamental tu perceberes que esta mudança de contexto energético vai afetar a tua capacidade de não perderes força, de não perderes massa muscular e de conseguires levar o treino até ao fim e construir um estímulo eficaz. Esta é a grande diferença, a justificação pela qual a maioria das pessoas te vão dizer que não é possível crescer músculo em déficit e que tens que tentar agarrar a ele pela máxima possível. Tens que tentar agarrar a ele pela máxima possível se o teu treino for um chapa 5. Lamento dizer, mas este é o problema. E é exatamente por causa disso que a maioria das pessoas perde massa muscular em déficit. Mesmo quando são acompanhadas, porque levas com um plano chapa 5 do ChatGPT que te entregaram em 5 minutos. E isso não foi feito para o teu corpo. E a verdade é que a tua capacidade de recuperação é o que vai ditar o que é que tu vais fazer no teu déficit comparativamente ao que tu estavas a fazer no teu bulk. E tu simplesmente treinares mais é péssima ideia, porque, por definição, se tu tens menos energia, se tu tens menos recursos, tu vais conseguir recuperar menos. Logo, treinar mais viola por completo os princípios para um bom treino para crescer massa muscular. Porque se tu não recuperas, muito menos cresces. O crescimento só acontece depois da recuperação. Então, se tu estás a treinar mais do que tu consegues recuperar, tu estás a destruir mais do que tu consegues recuperar. Num ambiente catabólico, destrutivo, que é tu estás em déficit calórico. Entendes? Então, muito sinceramente, é importante, eu estou a verificar aqui as minhas notas para não falhar aqui em ponto nenhum. Tu precisas de personalizar o teu treino ao teu corpo. A não ser que queiras aceitar perder massa muscular em déficit e acabares a pareceres magro demais, tudo bem, há quem queira isso, mas se tu queres acabar a tua dieta definido, sem barriga, mas com definição, com tonificação, com um corpo atlético de quem treina e vai ao ginásio, tu não podes estar a perder massa muscular em cut. Muito menos na proporção que a malta perde. Perderes força em cut. Muito menos nessa proporção que a malta perde. Portanto, isto significa tu teres de personalizar o teu treino? Sim. Isto significa tu teres que prestar atenção todas as semanas aos KPIs do teu corpo. Os indicadores do teu corpo. Obviamente não temos KPIs em si, mas para te passar os números, tal e qual como acontece na empresa onde tu trabalhas, no teu projeto, no teu negócio, tu tens KPIs que avalias para perceber se estás no caminho certo ou não. A mesma coisa no treino. Olha, tal e qual como tu avalias o peso e as calorias ou o comprimento da dieta para a alimentação, a mesma coisa acontece para o teu treino. Tu tens que avaliar a progressão que está a acontecer. E progressão não é sinto-me bem. Não é acho que pus peso. Nós já não somos iniciantes. Eu não te vou tratar como tal. Também não vou fazer de ti burro ou burrinha
como se não percebesses que há importância aqui. Porque se tu queres um resultado definido e musculado de quem treina a sério, eu não te posso tratar como um iniciante. Portanto, quando nós falamos de KPIs, quando nós falamos de prestar atenção ao teu treino, nós falamos de tu saberes quanto é que eu estou a progredir em cada exercício. Quanto é que eu estou a progredir em cada músculo. Para que volumes de treino, ou seja, número de séries, número de exercícios, estes exercícios que eu estou a escolher, eles estão a maximizar o estímulo que eu tenho ou não. Prestar atenção, novamente, um pouco falámos no início. Se tu estás em déficit, tu estás num período de escassez nutricional, de poucos recursos. Tens pouca energia. Tens poucos tiros para dar. Então, se tu tens poucos tiros para dar no teu treino, porque não consegues ter a mesma capacidade que tinhas em bulk, em crescimento, com mais comidinha, os tiros que tu dás têm que ser certeiros. Porque se tu andas a perder tempo com tiros que não estão a acertar em lado nenhum, é literalmente estar a perder tempo e energia com algo que não vai resultar. Está bem? Portanto, avaliar os teus KPIs. Eu gosto de fazer isto comigo e com os meus clientes todas as semanas. Pelo menos. É estar a avaliar o que é que está a progredir e o que é que não está a progredir. Em que percentagem? Se um exercício estagnou, se tu perdeste força de uma semana para a outra, que é ainda pior, ok, isto foi transversal a todos os exercícios daquele músculo? Será que eu preciso de adaptar o volume ou a frequência de treino daquele músculo? Ou será que foi exclusivo àquele exercício em si? É fundamental tu perceberes o que é que precisa de mudar ali. Como é que eu estou a recuperar entre treinos? Há músculos que não estão a recuperar a tempo do treino seguinte, preciso de retirar o volume do treino anterior ou aumentar um dia de descanso, que geralmente é mais difícil quando tu tens um horário fixo para treinar. Ou, e este é provavelmente o cenário mais comum de 90 e tal por cento das pessoas com quem eu trabalho, e que eu próprio também me tenho de forçar a cumprir isto, na maioria das vezes tu precisas treinar menos em déficit comparativamente ao que treinavas antes. Treinar menos, mas melhor. Menos exercícios, menos séries, treinos mais curtos. Sim. Não é porque queres, porque na verdade tu muitas vezes vais chegar ao final do treino cansado, sim, mas o teu standard, o teu habituário e a cena de tu gostares de treinar vai-te puxar para treinar mais. Mas treinar mais quando não tens condições de resposta a isso é perder crescimento e é arriscar queima de massa muscular. E é por isso que tu vês muita malta a fazer brutos treinos. Já fiz um grande treino, rebentei-me todo, parti-me todo. Pá, já tenho que ir a correr tomar a minha proteína porque não comi grande coisa hoje porque estou em dieta. Mas o músculo começa a ficar todo corroído porque tu estás a treinar a mais do que é necessário. Principalmente para essa fase. Há fases para ir balls to the wall, super deep, mas não é num déficit. Principalmente num déficit para perder peso rápido. Definir rápido. Está bem? Agora, pessoalmente, isto passa, e estes são os 3 erros, os 4 erros para mim que vêm do teu treino, quando queres queimar gordura rápido, é tu não o personalizares. E personalizares não é eu sinto-me bem assim. É perfeitamente para tu construires um treino do qual tu te sintas bem a treinar, mas personalizado à resposta aos KPIs do teu corpo. Está bem? Segundo, treinar menos, na maioria das vezes. Não é obrigatório, há pessoas que vão tender a responder melhor a altos volumes, sim, mas para a maioria dos casos será treinar menos, mas melhor. E treinar menos, mas melhor, significa tu conheceres os teus marcos de volume, portanto, qual é que é o volume ideal para cada músculo meu, e escolheres as melhores armas, dares os melhores tiros, no sentido em que vou escolher os melhores exercícios, vou ordená-los de forma a maximizar o estímulo. Muitas vezes em déficit, e isto principalmente para a malta mais forte, tu colocares exercícios isolados antes, mais no início do treino, pode fazer sentido, principalmente se o teu treino já tende a ser um bocadinho mais longo. Seja por uma gestão de fadiga, seja por uma gestão de fadiga muscular em si, seja também por uma questão de fadiga geral, e tu não tens que estar a carregar cargas tão pesadas sobre as costas. Estou a pensar o exemplo clássico de tu passares o agachamento de primeiro exercício para terceiro ou quarto, para maximizar o cumulativo do estímulo no teu treino. Está bem? Não significa que seja para todos, mas tende a ser uma boa tomada de decisão se tu chegas a meio do treino, principalmente no treino de pernas é onde acontece mais. Se tu chegas a meio do treino, fizeste os primeiros 2, 3 exercícios e já estás do género, porra, o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu ainda tenho que fazer isto tudo a seguir? Está bem? Porque não só este trabalho que tu vais fazer a seguir, tu já sabes que não consegues ter o mesmo proveito, mas ao mesmo tempo o facto de tu saberes que ainda tens isto tudo por fazer a seguir, provavelmente fez com que te acabasses por te poupar. Não que tu queiras, mas às vezes é inevitável tu poupares no que veio antes. Então, perdemos ali produtividade. Está bem? Agora, esta é a parte, se calhar,
mais dura de partilhar, porque para vocês vai fazer imensa confusão, mas sinceramente acho que é o maior game changer. É que aquilo que faz diferença, que fez com que eu consiga perder os 7 quilos em 3 semanas e que eu vou continuar a perder peso a esta velocidade. Não tão rápido, porque já não faz sentido, já estou bastante bem, mas vou continuar a perder peso consistentemente e muito mais rápido do que a média, assim, mesmo passado 7 quilos em 3 semanas, tal como fiz em maio 10 quilos em 35 dias. Não é magia, não é nenhuma suplementação, não foi nenhum hack. Até agora só te falei de personalizar e de terem atenção à tua agenda, porque és uma pessoa normal. Aquilo que mais faz diferença, efetivamente, é tu teres alguém a quem prestar contas. E eu tenho alguém a quem prestar contas. Eu pago um coach a quem prestar contas. Porque isso é priceless. Não tem como valor o facto de saberes que eu não me vou... Porque uma coisa é tu sozinho conseguires ter a disciplina e tudo mais. Mas a disciplina não dura eternamente e não funciona todos os dias. Agora imagina o que é tu teres a tua disciplina, que às vezes, quando estás a começar, não está no teu auge. Porque disciplina é uma coisa que tu constróis e por tu agires como tu queres disciplinadamente vais construindo isso. Mas quando tu tens alguém a quem tu prestas contas, quando tu tens um coach que está em cima de ti, que garante que tu estás a fazer aquilo que tu tens de fazer, a quem tu tens que reportar, no meu caso e os meus clientes têm que reportar todas as semanas. Portanto, eu sei o que é que tu estás a fazer. Eu vou-te dar na cabeça se tu estiveres a falhar. Eu vou puxar por ti. Eu se sei que tu estás a descuidar um bocadinho, eu vou estar mais em cima de ti porque é natural. Tu já tens um porradão de coisas no teu dia-a-dia a puxar pela tua força de vontade, a puxar pela tua capacidade de tomar boas decisões. Tu chegas ao final do dia exausto, com fome, estressado. É normal que queiras ir vingar-te no doce ou comer um bocadinho a mais. E é aqui que ter esta prestação de contas é, para mim, é sem valor. É sem valor. Porque garante que eu faço aquilo que tem de ser feito. Garante que eu não perco tempo a iludir-me que, pá, eu até estou no caminho certo. Não, porra, Francisco. Tu também te deslizas. E eu às vezes preciso desse wake-up call. Porque se eu não tivesse a prestação de contas, sou-te sincero, eu não estava a gravar este vídeo às 7 da tarde, tendo acordado às 6 da manhã. Eu não iria ter segurado o facto de estar cheio de fome, porque hoje foi daqueles dias em que acordei com fome e com energia, e tinha chegado ao almoço e em vez de ter sido carne com legumes, tinha metido um porradão de arroz para cima e molhos e 30 por uma linha, mas o facto de eu saber que eu tenho alguém a quem eu vou prestar contas todas as semanas e que está a ver o que eu estou a fazer, dá-me um compromisso do caraças. Tal e qual como tens o patrão no trabalho que te faz o compromisso para que tu entregues o trabalho a horas. É um papel do caraças. E super menosprezado. E não é só a questão de teres esta prestação de contas, porque obviamente isto é óbvio, é necessário quando as coisas estão difíceis e quando tu precisas deste boost para não te desleixares, mas é também o facto de teres um olho neutro, teres alguém que te diz por onde ir. Alguém que te diz, ok, olha, Francisco, isto está a acontecer na tua vida, vamos dar um boostzinho de comida, porque precisas. Mas também, simultaneamente, ter alguém que diz, ok, eu sei que tu estás a sentir essa necessidade, mas ainda não. É teres alguém que acelera e trava por ti, que toma decisões neutras, que te diz o que é que tu tens de fazer quando tu estás a entrar em parafuso ou em overthinking ou estás prestes a fazer merda porque a fome fala mais alto. Pá, e sinceramente para mim é... Olha, é das razões pelas quais eu não estrago tudo ao fim de semana. É das razões pelas quais, mesmo quando estou cansado, as coisas acontecem. É das razões pelas quais hoje não me apetecia treinar, como te disse, estava cheio de fome e cansado, mas fui treinar e o treino saiu do caraças porque ele trata disso, de organizar o treino por mim. Tal como eu trato dos meus clientes. Teres este papel neutro é do caraças. E acho que para nós, então, personal trainers que estejam aqui a ouvir, é das coisas que mais faz diferença. E é por isso que bons PTs e atletas têm sempre um PT, um coach por trás. Porque tira todo esse guesswork e dá-te a accountability, a prestação de contas que precisamos. Particularmente, e queria passar muito isto. Isto é tão importante para mim e eu friso a importância disto porque não te adianta a parte técnica toda que falámos até agora e que vamos falar a seguir da parte alimentar. Se não tiver a ser cumprida. Não te adianta de nada tu teres o melhor plano de todos, a melhor priorização, saberes exatamente o que é que vais fazer em cada ponto. Se tu chegas àquele evento e te espalhas por completo, ou se cada vez que alguém te convida para comer, tu não segues uma estratégia. Pode ser só hoje, e pode ser só hoje tantas vezes. Portanto, teres alguém a quem prestar contas é fundamental. E este é o meu cheat code pessoal. Sai do bolso. Sai. Mas os resultados aparecem. E é do caraças porque acontecem mais rápido,
com mais segurança e com muito menos stress para mim. Eu já tenho coisas suficientes com quais me preocupar. E tu provavelmente desse lado também. Agora, finalmente, é a parte 4, é a dieta. Que é a parte operacional desta grande transformação. Porque o meu treino é responsável pelo crescimento muscular. Ou pela não perda dele. A dieta é responsável pela perda de peso. Pela definição que está a acontecer. À velocidade que está a acontecer. E aqui, primeira coisa é que eu não me prendi a um déficit de 500 calorias porque sim. Porque é sustentável. Eu prendi-me ao máximo déficit que eu consiga manter, na maioria dos dias, sem prejudicar a minha performance. Isto significa, sim, que houve dias onde eu fiz déficits de 1000 calorias. Sim, porque tinha condições para isso. Tal e qual como houve dias onde eu fiz déficits de 200, porque fazia parte da periodização, que falámos no início do vídeo. Simultaneamente, isto significa que não é uma dieta igual todos os dias. Porque seria um bocado parvo da minha parte eu esperar que fizesse uma dieta igual todos os dias quando os fins de semana são diferentes da semana. Paralelamente a isto, não estamos a seguir um chapa 5 igual todas as semanas. É o número de refeições por dia. Acho que é se calhar a coisa onde eu mais divirjo da maioria de vocês. Eu faço 2 a 3 refeições por dia, na maioria dos dias. Não é o ideal para a síntese proteica. Não. Mas é o ideal para mim. Particularmente aos fins de semana eu vou fazer 2 refeições por dia. Porquê? Porque eu gosto de comer mais à noite. É quando eu tenho mais fome, é quando eu tenho mais apetite. E se o meu jantar estiver recheado com um porradão de legumes, por mais que me apeteça doces a seguir, e vai-me apetecer, eu mamei tanto de legume que eu não vou ter espaço para muito mais coisas. E prefiro isto como prevenção. Vou sentir fome durante o dia. Claro que vou. A ideia de não sentires fome ou de fugir da fome é altamente falaciosa. Primeiro, tu mesmo em bulk, quando tens um excesso de comida, tu sentes fome. Se tu fores agora a uma pizzaria ao almoço e ao jantar mamar um rodízio, ou de sushi, ou o que for, tu no dia a seguir vais sentir fome na mesma. Mas tu consumiste calorias provavelmente para 3 dias ali. Fome não significa vai acontecer algo mal, vai-me dar uma coisinha má, ou o meu corpo está a precisar de energia. Não. Mas é um bom indicador tu sentires mais fome em déficit do que sentes num bulk. E eu pessoalmente eu prefiro olhar para isso com ok, faz parte. Tal e qual como faz parte eu gastar gasolina quando ando de carro. Vou-me queixar que isso acontece? Não. Eu ando de carro para ir de ponto A ao ponto B, não para gastar gasolina. É uma consequência que vem. Se eu quero andar de carro mais depressa, eu vou gastar mais gasolina. Se eu quero queimar gordura mais depressa, eu vou sentir mais fome. É normal, é um preço a pagar. E é um preço que não é necessariamente mau. Às vezes até pode ser, ok, olha, é bom sinal que eu estou a sentir alguma fome. Estranho seria se eu não sentisse nenhuma. Paralelamente, lá está, o número de refeições por dia. Eu não faço 3, 4 ou 5 refeições por dia porque sim. Eu prefiro fazer menos refeições para poder comer mais em cada uma. Se tu te queixas de fome ao jantar, ou que queres ter mais espaço para comer ao jantar, não queiras fazer 5 ou 6 refeições por dia. Porque o teu objetivo calórico vai ser o mesmo, tu vais ter de consumir as mesmas calorias. Quanto mais refeições tu fizeres, mais pequeninas elas vão ser. Portanto, se tu queres um jantar avantajado para partilhar em família, com a namorada, com os amigos, ou queres ter direito a uma ceia, não queiras fazer 5 ou 6 refeições também, porque senão vais ser refeições de passarinho. E não tenho nada contra. Se tu te dás bem com as 5 ou 6 refeições, consegues cumprir o teu target e consegues ter os resultados que tu queres e enquadra-se bem na tua vida, perfeito. Mas se tu chegas à noite, tens mais fome ao jantar, acabas por petiscar enquanto estás a preparar a comida, ou chegas ao sofá a seguir e tens que comer qualquer coisa, então provavelmente faz sentido tu poupar calorias para o jantar e organizares esse aspecto. É fora do normal. Sim, mas tu também não queres resultados normais. Porra! Isto tem de ser dito. Se tu não queres resultados normais, não faças o normal. Ponto. Porque o normal vai-te dar o normal. E convenhamos, o normal da maioria das pessoas é péssimo. Não é o que tu estás à procura. Tu queres o excepcional. Então habitua-te a fazer coisas fora do normal, excepcionais, que requeiram detalhe. Está bem? Portanto, falámos do número de refeições por dia. Isto naturalmente, e da parte do jantar em família. Isto respeita ao facto da minha dieta é construída para os momentos em que eu tenho mais fome. Eu não como mais de manhã. Até muitas vezes faço jejum intermitente. Prolongado às vezes. Porque eu não sinto fome nessa altura.
Prefiro poupar para os momentos do dia onde eu sinto fome. Organizo o resto da dieta de acordo com as horas em que eu vou treinar. Obviamente que se tu treinas de manhã, mesmo que tu não sintas fome de manhã, convém termos um aporte proteico nesse momento, mas podes poupar o resto das calorias para mais logo, e aqui é apenas por uma questão de otimização e de necessidade do teu treino. Mas se tu não sentes fome de manhã, dando um exemplo, pode ser obviamente feito ao oposto. Quem não sente fome à noite, por exemplo o António que trabalha aqui connosco, tem isso, não sente fome à noite. Pode ficar por uma sopa. No meu caso, eu não sinto fome de manhã, eu não vou estar a forçar a comer de manhã quando sinto mais fome à noite. Pouco para lá. Simples. E eu tenho que frisar isto porque sei que para muitos isto bate na cabeça. Porque sempre ouviste que o pequeno almoço é de rei e não sei o quê. Sim, há uma tendência para teres melhor absorção. Estamos a falar de uma diferença mínima de 1 a 2%. Que não é isso que vai impactar a queima de gordura, na verdade. E se tu estás a falhar na tua dieta porque estás a comer mais ao pequeno almoço e sentes mais fome à noite, então estamos a pôr a carroça à frente dos bois. O resultado não está a ser atingido porque estamos a preocupar-nos com pormenores que não têm esse grau de impacto. Paralelamente, este é fundamental e vão-me odiar por isto, mas refeições livres e cheat meals ponham-nas no cu. Não há almoços grátis. E é isto que custa entender. Uma vez não são vezes. Não. Uma vez é uma vez. Ponto. Um desvio é um desvio. Ponto. Não significa que não os faças. Claro que sim. Ainda há 2 semanas atrás, tive 3 aniversários, tive 3 jantares fora. Este fim de semana tenho um aniversário, vou ter almoço e jantar fora. Vão fazer parte. Não estou a dizer que não existam. Mas não há almoços grátis. Não é uma vez, não são vezes, não afeta nada. Dá para acelerar o metabolismo o cacete. Se tu estás a poupar dinheiro para comprar uma casa e chegas ao fim de semana e esbanjas esse dinheiro todo numa saída à noite no Lux, o que é que aconteceu às tuas poupanças? Foram para o caraças. Foram esbanjadas. Se tu estás a comportar-te bem a semana toda na tua dieta para fazeres um déficit e chegas ao fim de semana e comes que nem um hipopótamo, pois então o teu déficit vai com o caraças. Pá, custa. Claro que custa. Mas porra, tens um objetivo a cumprir. Chegar ao fim de semana e comer merda é o que toda a gente faz. E é onde é que toda a gente está. Let's face it. Agora, como é que nós gerimos para que tu possas viver um fim de semana como uma pessoa normal? Porque o objetivo não é tu chegares ao fim de semana e comeres... E literalmente disse isto já várias vezes ao longo deste vídeo. Há uma forma de tu construires a tua estratégia para isto. Porque eu chego ao fim de semana e lá está. Sábado e domingo vou ter um aniversário. E não vou falhar. Ponto. Mas é feita uma compensação para isto. Uma preparação disto. No meu caso, eu corto mais durante a semana. Aceito pagar a taxa, pagar o imposto de vou sentir mais fome durante a semana para poder esbanjar durante o fim de semana. Mas não é um esbanjar à Lagardère, porque novamente não há almoços grátis. Se eu poupei 2.000 calorias durante a semana e eu chego e mamo 4.000 no sábado, não há pão para malucos, só há gordura a voltar para a barriga. Péssima escolha de expressões. Mas isto é necessário tu entenderes. A percepção de que chegas lá, e eu sei que tu não tens essa culpa, tu tens, se calhar, muitas vezes a ideia de que, pá, isto não é assim tão mau. Mas na maioria das vezes, eu ponho as mãos em cima da mesa, a maioria dos teus jantares fora estão para cima das 1.500 calorias. Só o prato principal está para cima das 1.200. Um prato principal. Junta-lhe as entradas, chegamos às 1.500. Junta-lhe a sobremesa, chegamos às 2.000. Se bebes um copo de vinho ou uma bebida com calorias, 2.200 só nessa refeição. 2.200 para a vasta maioria das pessoas acaba por ser peso. Calorias mais do que suficiente só para tu manteres naquela refeição. Imagina tudo o resto que tu vais juntar nas outras. Portanto, o pequeno almoço, o almoço, o lanche. Nesse dia tiveste em excedente. Se fores uma mulher ou um homem mais sedentário, já entraste em excedente só desse jantar fora. E não estamos a falar de repetir prato. Não estamos a falar de copos a seguir. Percebes como uma refeição consegue ter este impacto? Imagina quando tu juntas o resto do dia. Facilmente tu comes uma semana inteira de progresso. Por isso, sim, refeições livres há com controle. A minha refeição livre, eu não faço entrada, prato principal e sobremesa. Escolho um dos dois. Ou entrada e prato principal, ou prato principal e sobremesa a dividir. E o meu prato principal, aliás, entrada e sobremesa é só se valerem a pena. Eu não vou comer pão à entrada quando estou em dieta, quando eu posso comer pão todas as vezes que eu vou àquela refeição, àquele restaurante.
Eu não vou comer o cheesecake daquele restaurante quando eu posso ir àquele restaurante daqui a 3 meses. Eu só invisto no que realmente me vale a pena. É a minha view. É por isso que eu digo aos meus alunos. Vais de viagem, aproveita. Agora, se vais ao restaurante que tu vais todas as semanas com a tua mulher, se calhar durante estas próximas 4 semanas, não faz sentido tu estás a comer aquela sobremesa e aquela entrada que tu sabes que vais poder comer assim que acabares isto. Porque tu vais lá frequentemente. E isto é mais porque eu sou foodie e gosto de comer. Gosto de saborear e acho que há prazeres. Se tu vais àquele restaurante, é a única vez que lá vais, se calhar vale a pena. Vale a pena a preparação e a reparação a seguir. Mas ter esta noção que não há almoços grátis. E muitas vezes tu estás a massacrar metade. Olha, tal história, como a malta diz, de tu trabalhas de segunda à quarta para pagar impostos. Tu estás a fazer dieta de segunda à quinta para pagar a merda que comes no sábado. E esta é a verdade. Para a maioria das pessoas. E tu ficas com 1 ou 2 dias de dieta que realmente funcionaram, mas a esse ritmo tu não vês evolução. E desmotivas. É normal, porque tu sentes que estás em dieta de segunda à sexta, estás a esforçar-te, e o deslize de sábado faz com que 60, 70% daquilo foi para o caraças. E eu digo-te isto desta forma para tu perceberes. Porque com paninhos quentes não vai lá. E portanto as coisas têm que ser ditas como elas são. Depois, últimos 2 pontos. Na verdade é um. Uma das razões pelas quais para mim é fácil perder peso, como a malta tem dito várias vezes no Instagram. Não é fácil. Aliás, eu sou o ex-obeso. Se há coisa que eu não tenho é noção de saciedade. Por isso é que eu me empaturro de legumes, como falei há pouco. Não é fácil. Quando eu, literalmente, tu me puseres um prato em cima da mesa, um tacho em cima da mesa, eu não sei parar. Só que eu condiciono o meu ambiente. Eu sei exatamente o que eu vou comer. Não há espaço para margem, não há espaço para adivinhar, não há espaço para eu chegar em casa, vou ver o que é que há em casa, ou vou desenrascar. Não. Se eu sei que eu tenho tendência a falhar, se eu sei que eu tenho propensão a falhar, especialmente quando eu estou mais cansado e estressado, não vamos dar margem a isso. Porque isto acontece inúmeras vezes. E não é por falta de vontade tua, mas é porque tu chegas a casa exausta, sem paciência para nada, e é muito mais fácil tu ires pela coisa golosa ou apetecível, ou que não entra na tua dieta, mas é fácil de mandar vir, do que estares a tomar a decisão certa. Então, eu sei exatamente o que é que eu vou comer. Eu tiro 5 minutos ao meu domingo, é 5 minutos. Literalmente é 5 minutos. Às vezes é quando estou na casa de banho. Para eu organizar o que é que eu vou comer. Para eu saber o que é que eu vou comprar. Porque quando eu abro o meu frigorífico, está ali. É aquilo. Não há margem para outras merdas. Eu sei que tu se calhar tens família em casa, os filhos, tens o armário dos miúdos e tudo mais. Ok. Vamos organizar isto. De forma a que tu tens a comida alinhada com a tua dieta. Se tens doces para os miúdos, são os doces para os miúdos. Que merda de exemplo é que tu és? Tu dizes isto é para vocês e eu estou a comer aquilo que é para vocês. Ou que lhe estás a dizer, olha, eu estou em dieta, mas depois eles veem que tu não estás. Que excelente exemplo que estás a ser para os teus filhos. Eu tenho que dizer isto. E não vale a conversa de mas os meus miúdos têm de comer coisas diferentes. A tua dieta não tem que ser uma dieta de merda. Aliás, geralmente como bom pai tu não vais querer estar a dar nuggets e aquelas ceninhas que estão aqueles dedos. Porra, está-me a faltar o nome do Iglu, do Capitão Iglu. Alguém está aí no chat que me ajude. Nuggets e douradinhos e molhos de natas e não sei o quê constantemente. Não é isso que tu queres dar de alimentação aos teus filhos. Então, não me venhas com a desculpa que a alimentação é assim por causa dos filhos. Tu podes ter coisas para eles, sim, mas não significa que cada jantar tenha de ser um banquete que nem para eles é saudável. Obviamente que eles não têm que levar com consequência tu tens que cortar mais na comida, claro. Mas legumes, vegetais, saladas, fruta, arroz, massa, batata, carnes magras, peixes, não entram na dieta dos teus filhos? Entram. Também entram na tua quando estás a perder peso. Mesmo que estejas a perder peso depressa. Portanto, para mim, tu sabes exatamente o que é que vais comer. Isto não precisa de ser um plano alimentar, não precisa de ser rígido, mas é tu planeares o que é que tu vais comer durante a semana e teres isso disponível para que seja fácil. Portanto, muitas vezes isto significa, do meu lado, nesta fase não tanto,
mas em déficits anteriores foi algo que eu tive de fazer, porque como tu chegava a casa muito tarde, sem paciência para cozinhar, acordar às 5 da manhã e chegar a casa às 10 da noite para acordar às 5 no dia a seguir para ir para Lisboa novamente trabalhar, muitas vezes, quarta e quinta-feira, não tinha comida pronta. Tinha de cozinhar. Então é aqui que entram enlatados. É aqui que entra carne congelada. É aqui que entra tu preparar as refeições de antemão. Para que nestes dias, quando tudo está difícil e tu chegas a casa de tarde e não tens energia, teres sempre um plano B. E o plano B é isso, é um plano B. Não é uma coisa que tu vais comer sempre. A ideia não é comeres atum ao natural com comida enlatada. Não. Mas é tu teres uma opção B quando não tens a opção A. E tu teres uma opção A tão fácil e tão simples de seguir que não precises de demorar 15 ou 20 minutos a preparar, que todos os dias tu consegues seguir isto. No meu caso, significa principalmente eu ter exatamente as quantidades de frango que eu quero comer. E não sou milimétrico nesse aspecto, mas se eu sei que quero 300 ao almoço, 300 ao jantar, ou 200 ao almoço, 200 ao jantar, eu compro uma covete de 600 gramas, eu sei que me dá para 3 refeições, ponto. Eu sei que se eu fizer 1 kg de arroz dividido por 10 refeições, dá-me 100 gramas por refeição. Está resolvido. Não precisa de ser essa mega chatice. Mas saberes o que vais comer é deste tipo de coisas que vai fazer mais diferença. Agora, acho que já toquei aqui em vários pontos e espero que tu percebas a realidade da perda de peso rápida, sem merdas. É muito mais preparação e compromisso, teres alguém que te ajude a ter esse compromisso e personalização do que qualquer outra coisa. Literalmente. É tu montares um sistema que seja mais fácil tu seguires do que falhares. É por isso que eu tenho o meu coach a quem prestar contas. É por isso que eu organizo a minha alimentação para ser mais fácil para mim. Para que seja mais fácil cumprir do que falhar. Agora, obviamente, isto é altamente personalizado. Não faz sentido eu estar-te a dizer faz como eu, quando tu tens um horário diferente do meu. Quando tu tens fome noutras alturas. E é aqui que entra a parte da personalização. Da periodização que falámos no início do vídeo. Para organizar aqui as coisas como deve ser. Para ti. Porque tu queres um resultado acima da média, então não podes seguir um plano mediano. Ou bom o suficiente. Está bem? E finalmente, quero que levem isto, e até alguns alunos meus também que vão ouvir isto. Eu não sou melhor a seguir um plano do que tu. Eu não sou superior em absolutamente nada. Eu sou melhor a criar um plano que não seja difícil de não seguir. Eu sou melhor a retirar stress e decisões para que seja fácil de cumprir. Eu sou melhor a criar resultados que me mantenham motivado a seguir. É por isso que eu sou teu coach para os meus alunos. Porque eu estou aqui a criar um plano impossível de tu não seguir. Estou a retirar-te stress e decisões cada vez que tu me vens com dificuldades que surgiram com alguém que faleceu, com stress no trabalho, dificuldades na relação, os putos estão a fazer avarias na escola. Quando tu vens com esses problemas, eu estou aqui para te trazer essas soluções. Porque quando tu tens resultados, tu motivas-te a seguir. Mas quando tu estás no meio, é difícil tu tomar as decisões. Lá está, uma das razões pelas quais eu também tenho um coach. Posto isto, eu não quero que isto seja um TED Talk, já me alonguei muito mais do que eu esperava, portanto, se aguentaste 43 minutos meus a falar, sem script, apenas com pontos, espero que tenhas gostado. Qualquer dúvida que tu tenhas, diz-me e conto contigo já no próximo episódio. Até já!